Amém, queridos? Graças a Deus por esse tempo de adoração, de comunhão. Louvado seja o nome dele. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós temos estudado, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Nós temos compartilhado algumas reflexões no livro do profeta Jeremias desde domingo. Ontem fizemos a mesma coisa, trazendo sobre esse convite que Deus faz a Jeremias para ter essa empatia, né, com o sofrimento que Deus sentia em seu coração, a dor de ver uma esposa, um povo dele, o seu povo, apostatado, frio, distante e alheio, e não se voltar para ele. Os dias que Jeremias vivia eram dias difíceis, eram dias de crises em todos os aspectos, econômico, moral, espiritual e social. E hoje eu gostaria de trabalhar com os irmãos dois aspectos do capítulo 1 do livro de Jeremias, e que seria o primeiro, não o capítulo 1, perdoe, mas de uma forma geral, nós vamos trabalhar o capítulo 1, mas de uma forma geral, aquilo que Deus esperava que Jeremias fosse. E, de fato, ele viveu isso. Talvez algumas dessas funções que nós vamos mostrar, Jeremias talvez não queria passar e se submeter àquela situação, mas ele enfrentou cada uma delas com a graça de Deus na sua vida, e nós também. E Deus o chamou para ser um profeta, ele era sacerdote, filho de sacerdote. Deus o chamou para ser um atalaia, Deus também o chamou para ser um agitador, né? Ele, de certa forma, agitava aquele momento histórico e incomodava os profetas falsos, incomodava os reis, e as pessoas o tinham como um perturbador dentro da casa de Judá. Então, eu queria primeiramente trazer alguns pontos, e você vai ler comigo esses pontos, quem Jeremias deveria ser. Primeiro, o nome dele, nós já tínhamos comentado, o seu nome significa Yahvé, ou Jeová, estabelece, Deus levanta, Deus exalta, Jeová estabelece. Então, abra sua Bíblia em Jeremias 1, 9, 10, capítulo 1, 9 e 10. Esse você já conhece. Deus havia dito que ele seria um construtor e, ao mesmo tempo, um destruidor. Capítulo 1, 10, diz assim: Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Assim também o ministério da igreja. A igreja é chamada por Deus para edificar o reino, mas ao mesmo tempo desfazer as obras do maligno, destruir as obras do maligno, destruir as obras da carne, as obras do pecado, os tentáculos da natureza humana que insistem ainda permanecer em nós e reinar. E Deus nos chama para destruir, para arrancar, para arruinar e, ao mesmo tempo, edificar o reino de Deus. Parece uma ambiguidade, né? Uma dialética muito, muito forte, muito presente na vida e no ministério de Jeremias, mas esse é o desafio da igreja. Nós não podemos ser uma igreja passiva, uma igreja apenas que entende que a sua vocação é apenas receber bênçãos e dar um testemunho. Nós também somos chamados para sermos ousados, guerreiros, intrépidos, atalaias, intercessores, que entrarão em guerra contra as hostes do mal, guerra contra os principados, não guerra contra os homens. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então, o primeiro elemento que Deus chama Jeremias para ser destruidor e construtor. Segundo, ele deveria ser uma coluna e muro. Uma coluna e muro. Abra sua Bíblia em Jeremias 1, 17 e 18. Coluna e muro. Diz a palavra:
Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, quer dizer, uma muralha, um muro, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Então, uma cidade fortificada e muro. Então, Deus nos chama, primeiro aspecto, e chamou Jeremias para ser um destruidor e um construtor. A irmã Débora vai colocar. E depois o segundo aspecto, para ser uma coluna e um muro ao mesmo tempo, para ser uma proteção, para ser alguém que vai ali dar a palavra de esperança, a palavra de consolo, a palavra de proteção. E, ao mesmo tempo, no muro, você tem os atalaias, que nós vamos ver o outro aspecto que Deus chamou Jeremias para ser um atalaia. Na própria muralha havia torres. E diz o capítulo de número 6, verso 17, o terceiro aspecto para ser, o primeiro aspecto é destruidor e construtor. O segundo, para ser coluna e muro. E o terceiro, para ser um atalaia. Então, vejamos aí. Pode colocar o terceiro, Débora, como construtor e destruidor. Não tem problema, a ordem dos fatores não alterará o produto. O capítulo 6 de Jeremias, verso de número 17, o profeta responde, recebe de Deus essa palavra, essa incumbência e missão. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Deus nos fez atalaias. Atalaia é aquele que vai admoestar a cidade quando, em longa distância, a longa distância, ele percebe o inimigo vindo para cercar a cidade, para invadir a cidade. E ele tinha a missão de entregar a cidade na pessoa do rei, do príncipe que ali governava, para que chamasse a todos para a posição de vigilância, posição de guarda, posição de defesa e proteção da cidade. Então, Deus chamou Jeremias para esse ministério atalaia. Outro aspecto que Deus o chama para ser um depurador de metais. Deus coloca ele em uma situação dizendo que vai usá-lo para depurar. E Jeremias, capítulo 6, verso 27 a 30, depurador de metais. Veja o versículo 27, ele traz uma metáfora, uma alegoria, e compara Jeremias a um verdadeiro depurador de metais. 27. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro. São todos corruptores. O fole bufa, chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Então, Deus mostra Jeremias como um depurador de metais, e nós sabemos que quando o metal é levado a altas temperaturas, o ferro, o ouro, a prata se liquefaz, e tudo aquilo que era sujo, tudo aquilo que era sujeira, imundícia, é afastado, é removido. Mas o profeta diz agora no verso 29, em vão continua o depurador, ou seja, em vão continua essa ação do ministério do profeta Jeremias, porque ele está profetizando como depurador, mas os iníquos, os maus da casa de Deus, da casa de Judá, não são separados. E ele diz no verso 30, prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. É aquilo que sobrou, é aquilo que ficou retido de sujeira, de impureza, que Deus considera essas pessoas, né, que foram levadas ali para o cativeiro, a Babilônia, em função de que outros foram mortos e destruídos, mas outros foram levados para a Babilônia cativos, que sobrou desse processo de depuração. Então, Deus traz a figura de Jeremias
não mais agora como um atalaia, não mais agora como um construtor e destruidor, não mais agora como um muro, uma muralha, uma coluna, mas Deus também chama-o de depurador de metais. Outra figura que Deus utiliza para mencionar aqui a pessoa de Jeremias é um cordeiro sacrificial. Talvez o bode expiatório, mas no sentido um cordeiro sacrificial, que seria moído, que seria conduzido a um ministério de sofrimento, um ministério de angústia. E diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 11, um cordeiro sacrificial. Capítulo 11, verso 19. Diz a palavra do Senhor: eu era como manso cordeiro, o que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore como seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Ele se considerava como um manso cordeiro, que é levado ao seu matadouro, até mesmo pelo seu próprio temperamento. Ele era aquele profeta quebrantado, que alguns chamam de chorão, mas há a tendência de olharmos para essa ideia de um profeta chorão, alguém covarde, alguém frágil. A sociedade ocidental admite e pensa que os que choram são fracos, são impotentes, mas na verdade Jesus disse o contrário: bem-aventurados os que choram, porque esses alcançarão misericórdia, compaixão, alcançarão a compaixão de Deus. Porque é quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos, que Deus nos levanta. E o nosso poder do ministério profético, pastoral, não está no grito, não está na força da nossa voz, não está naquilo que levantamos, naquilo que construímos. O nosso ministério ele é sustentado a partir dessa experiência com Deus, dessa graça de Deus na nossa vida, que nos molda, que nos equilibra, que nos burila, que nos lapida, que nos faz semelhantes ao seu caráter, para que de fato possamos nos levantar e sermos a boca dele aqui nesta terra e nesta geração. Então, no capítulo 11, verso 19, ele diz, 11, 19, eu era como um manso cordeiro, e de fato Jeremias será levado para o Egito, quando os demais vão ser levados para o cativeiro babilônico, os cativos de Judá. Jeremias é levado para a terra do Egito, e diz a tradição que ali ele morre apedrejado pelos seus próprios compatriotas, que tentaram buscar refúgio no Egito, ajuda no Egito, se esconder no Egito, mas até mesmo Jeremias havia profetizado que os que fossem para o Egito seriam ali julgados, e no caso Jeremias é levado, é conduzido, coagido aí, e ali ele morre apedrejado, como um cordeiro sacrificial, mas antes de morrer, ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele teve um ministério de 40 anos, um ministério exitoso, um ministério com sucesso, naquilo que Deus diz que é sucesso. Sucesso não é o que os homens dizem, não era uma igreja cheia, não é um templo ornamentado, depende do que você entende o que é sucesso. Muitas empresas já acabaram-se, e até mesmo igrejas, porque não levantaram homens, sucessores, no mesmo espírito do seu empreendedor, do seu fundador. Então, a igreja pode esfriar, a igreja pode esmorecer, se ela não tem essa chama acesa, essa pessoa que é o Espírito Santo nela, e moldando, quebrantando corações. Deus não pode ungir ali pessoas que não foram chamadas para o ministério. Às vezes, alguns colocam seus filhos, seus sucessores, como sucessores em seus ministérios, mas não necessariamente esses homens têm estrutura, têm baliza divina, têm têmpera, têm graça para suportar as tensões, para suportar as tempestades. Muitas vezes são gestores, executivos de igreja, mas não são pastores, não são homens quebrantados, e a crise, as tensões, as dificuldades é que vão nos provar e nos mostrar quem somos,
Qual o nosso poder de resiliência, de enfrentarmos situações adversas e permanecermos firmes, e permanecermos conscientes e seguros, cônscios da nossa missão. E é isso que Deus deseja para a nossa vida. Glória a Deus. Então, você tem aí outra figura de Deus trazendo para Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias 12, verso 5. Ele era um fundista, um fundidor, diz o capítulo 12, verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Né? Então, eu vou te fundir. Eu vou colocar, Jeremias, você numa situação em que você vai ter que apressar o passo, que você vai ter que dar um ritmo de batalha, de guerra, de querela muito maior. Então, se você está reclamando aí porque você está andando a pé, e quando eu te chamar para corridas maiores a cavalo, para que você engendre desafios maiores aí no seu ministério, de confrontar os reis, de confrontar sacerdotes corrompidos, de confrontar profetas corrompidos, falsos profetas. Eu preciso de você, Jeremias, que você seja mais do que um construtor e um destruidor, mas você seja um atalaia, você seja um muro, você seja uma coluna, você seja um depurador de metais, você seja um fundista, você seja um cordeiro sacrificial. E agora Deus trará sobre a vida de Jeremias, um outro desafio. Acho que esse todos nós vamos gostar. Um pastor de ovelhas, um pastor de almas, um pastor que vai chorar pelo seu rebanho, um pastor que vai chorar pelo seu povo, pela sua nação, pela sua cidade, como reformadores na Europa, como John Knox orava: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Ele viu naquele livro de Lamentações a destruição de Jerusalém. Ele viu a Babilônia destruindo, matando jovens, matando anciãos, sacerdotes, destruindo o templo, e ele viu tudo isso antes de contemplar a destruição. Ele teve todo esse cenário em sua mente, em seu espírito, em seu homem interior. Então Deus o chamou para essa dimensão como um fundista, alguém que vai fundir, que vai trazer algo de confrontar, confrontar o pecado, confrontar e, ao mesmo tempo, ser confrontado aqui dentro, em suas próprias emoções, em lidar com essa ambiguidade de uma Jerusalém que será destruída, mas, ao mesmo tempo, uma Jerusalém que será reconstruída, de uma Jerusalém que será levantada. Portanto, veja, por exemplo, agora, as profecias que o considera como pastor. Deus o chamou para ser um pastor. Capítulo 13, verso 17. Capítulo 13, verso 17. Diz a palavra de Deus: mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. E eu me emociono nisso, porque o profeta, ele pode ver o juízo de Deus à sua frente. E o ministério pastoral verdadeiro, autêntico, ele precisa ser permeado pelo ministério pastoral, onde você tem a vara da disciplina e o cajado. A vara e o cajado. A vara para corrigir a ovelha, mas o cajado para consolar e para confortar. E Jeremias não era aquele profeta terrorista que trazia uma profecia de juízo e deixava por isso mesmo. Ele sempre mostrava a palavra condicional, a preposição condicional: se arrependerdes, se vós vos arrependerdes e voltardes para mim, eu vos perdoarei, diz o Senhor. Mas, ao mesmo tempo em que ele profetiza, que ele proclama, que ele traz esses oráculos do Senhor,
as autoridades, os príncipes, os governantes, os sacerdotes, os falsos profetas não se voltam para Deus. E ele chora, porque ele contempla o juízo que Deus mostra para ele, vindo Babilônia, destruindo a nação de Judá. Por isso, o versículo 17, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo, ele não traz uma palavra condenatória de forma imprecatória. Ele não traz uma palavra, como alguns trazem, uma palavra dura, com um dedo indicador, mas sem a compaixão. Existem profetas e até líderes que trazem palavras duras, mas não têm a compaixão, não têm o recede, não têm o amor de Deus. E nós precisamos saber dosar na nossa vida ministerial, no nosso coração, até mesmo na hora de confrontarmos as pessoas que estão à nossa frente. Salomão diz em Provérbios que ditosa é a palavra que é dita a seu tempo. Paulo vai dizer também em Efésios, que nós devemos repreender os nossos irmãos em verdade e em amor, falar a verdade, contundente, mas em amor. E esse era o ministério pastoral de Jeremias, a figura de um pastor. Essa é a sétima figura. Abra sua Bíblia em Jeremias 13 ainda, verso 20. 13 e 20. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho. Ele fala do rebanho. Onde está o rebanho? Verso 20. Que te foi confiado o teu lindo rebanho. Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? E então ele mostra no verso 21 essa figura de um pastor que vai cuidar desse rebanho, e ele chama a atenção dos sacerdotes, ele chama a atenção dos profetas, dizendo, vocês deveriam ter cuidado desse rebanho, ensinado esse rebanho e falado para esse rebanho que o juízo de Deus virá se eles não se converterem e se voltarem para Deus. Meus queridos, ainda no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 16, ele também fala desse ministério pastoral, Jeremias 17, 16. Mas eu não me recusei a ser pastor, e agora Jeremias traz para si, mesmo sendo um profeta, um chamado pastoral. Eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Eu não me recusei a ser pastor. Esta é a hora em que muitos pastores estão sendo provados. E muitos quererão, talvez, abandonar o ministério, deixar o ministério. Não, é hora de arregaçar as mangas. O ministério pastoral traz dores de parto. O ministério pastoral traz lágrimas, traz angústias, traz tristezas. Mas nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. Desanimados, mas não derrotados. Amém? Perplexos, mas não destruídos. Porque nós sabemos em quem nós confiamos. O nosso Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. E a última figura, ele vai ser chamado de um agitador. Um agitador. Antes de... acho que é isso mesmo. Um agitador, o capítulo 15, verso 10, vão chamar a Jeremias de um agitador. Capítulo 15, verso de número 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz um homem de rixa, um homem de contendas para toda a terra. Veja, talvez era isso que as pessoas diziam acerca dele. Esse homem só traz rixa. Esse homem só traz contenda, esse homem só traz tribulação, só traz mensagem que nos agita, que incomoda o nosso arraial. Então, ele mesmo se considerava um homem de rixa, um homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Mostrando que os falsos profetas, os falsos sacerdotes corrompidos ali, e a nação de Judá como um todo.
amaldiçoava Jeremias, porque entendia que quando ele trazia as palavras de reflexão, as palavras de admoestação, ele era tido como um agitador no seu rebanho. Bem, queridos, essas são as características do ministério de Jeremias. E eu queria que você anotasse, espero que tenha anotado esses aspectos, mas agora vamos falar desses tempos difíceis que Jeremias está vivendo. Jeremias viveu numa época de alguns reinos conhecidos por nós através de algumas pregações de alguns pastores que você já deve ter ouvido. Veja lá para o capítulo 1 de Jeremias, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias. Então, é bom você anotar que época foi que Jeremias viveu. Ele viveu uma época em que era mais rebelião em vez de obediência. Era mais rebeldia em vez de obediência. Dizem os historiadores que ele nasceu na época de um dos piores reis de Judá, que foi o rei Manassés. O rei que governou 55 anos a nação de Judá. Esse rei que foi o pai de Josias. Ele vai, o pai de Ezequias, perdoe. Ele vai trazer a nação, levar a nação de Judá a uma idolatria, a uma maldição. Né? Vai levar a nação a adorar deuses, a adorar falsos deuses, ídolos. Ele vai trazer o ocultismo para a nação de Judá. Ele vai sacrificar esse Manassés, os seus próprios filhos a Moloque. E é nesse período, desse governo de Manassés, que ele governa, que ele nasce, Jeremias nasce. É muito interessante você abrir comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Segundo Crônicas, capítulo 21. Na verdade, eu falei crônicas, mas era reis. Já que estamos em crônicas, não tem problema. Vamos abrir o reinado de Manassés. Eu falei de Ezequias. Na verdade, o filho de Manassés é Josias, na época que Jeremias vai governar. E Jeremias nasce na época de Manassés. É que, na verdade, Manassés é filho de Ezequias. Então, você tem Ezequias, que foi um grande rei, que fez grandes reformas, mas termina com algumas palavras, algumas considerações que ele falou que não deveria ter falado. Ele falou, se o juízo tiver de vir, já que não vai vir na minha época, que bom, não estou nem aí quanto ao futuro. E realmente o juízo virá através do seu filho Manassés, e depois o próprio Josias, que é neto de Ezequias, filho de Manassés, e é esse Josias que vai fazer reformas, que vai se voltar para Deus, mas a nação não vai se voltar para Deus. Então, é uma época em que, veja, filho de peixe nem sempre peixinho é, porque Ezequias foi um grande rei, mas ele não preparou Manassés. Estão lembrados que Deus falou para Ezequias, ele teve 15 anos de vida a mais. Ele estava com a doença mortal, esse rei Ezequias. Pode abrir aí em 2 Crônicas, capítulo 32. Capítulo 32 de 2 Crônicas. Esse Ezequias, ele era o rei que na época de Isaías, e ele recebe no palácio o profeta Isaías. E Isaías diz que ele vai morrer, mas ele se arrepende. E ao descer a escadaria do palácio, Deus manda Isaías voltar para o palácio e dizer a Ezequias, olha, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. E ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua casa. Ou seja, ordene bem os teus filhos. E, na verdade, ele não vai fazer isso. Ele não vai ordenar, organizar, alinhar o coração de Manassés para ser um bom rei. Pelo contrário, ele morre e Manassés vai ser o pior rei de Judá. Manassés vai levar toda a nação à apostasia, à idolatria, à feitiçaria, ao ocultismo. Ele vai sacrificar os seus próprios filhos a Moloque, e depois ele vai gerar um filho que é Josias. E é esse Josias que vai fazer reformas na casa de Deus. Quando Jeremias vai começar o ministério, o texto diz lá em Jeremias que
Josias já estava no 18º ano do seu reinado. Foi esse Josias que encontrou na casa de Deus, e possivelmente tenha sido pai de Jeremias, Ilquias, que era sacerdote, que encontrou o livro da lei de Deus na casa de Deus, que estava perdido. Vocês imaginem a cópia do livro de Deus, da Torá, né? O livro da Torá estava perdida na casa de Deus, mostrando a total insignificância e relevância para o povo de Judá em relação à palavra de Deus. Onde da própria cúpula, do próprio governo, da própria liderança, do próprio rei, a negligência, a omissão. Desde os dias de Manassés, que governou 55 anos. Então, você consegue perceber aqui, no capítulo 32 de 2 Crônicas, verso 24 ao 31, a doença de Ezequias. Aí, no verso 32 e 33 do capítulo 32, ele morre. Mas ele morre depois que ele vive ali os 15 anos. E aí, quem vai reinar? Dá uma lida aí no capítulo 33. Manassés. E esse Manassés leva a nação à apostasia. Avance um pouco comigo. Aí no capítulo 33, verso 18 a 20, é a morte de Manassés. Lembra que hoje nós oramos que quantas pessoas más, elas se arrependem muitas vezes nos seus últimos dias? Cuidado que a ótica de Deus não é a nossa. Há muitas pessoas más, perversas, que têm uma experiência tremenda com Deus. Hoje eu meditava sobre Judá. Foi Judá, irmão de José, José que foi para o Egito, que disse, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender o nosso irmão. E ele é vendido. Mas depois, quando José está para se revelar aos seus irmãos, e antes dele se revelar, quando seus irmãos vêm implorar a clemência do próprio José, que era o governador do Egito, porque ele exige que traga o seu irmão caçula, Benjamim, que está com seu pai Jacó, e Jacó não queria que Benjamim viesse. E na hora que eles retornam, e pediu ao pai para levar o filho Benjamim, que o governador do Egito, que eles nem sabiam que era José, o seu irmão, porque para eles ele estava morto. Diz a Bíblia que quando Jacó disse, não vai levar Benjamim. E Judá disse, papai, eu vou levar, se acontecer alguma coisa com ele de ser retido, eu fico no lugar dele. Eu peço para que me matem, peço para que tome o meu lugar e me deixe preso, mas que devolva Benjamim. E aqui está uma das coisas mais lindas, porque houve um momento lá na história de Judá, que Judá vai se envolver lá com corrupção lá em relação a Tamar, né? E nós vamos ver esse momento em que Judá se redime. E nesse momento que ele se redime, ele pede clemência ao próprio governador, que é seu irmão, para que não deixasse seu irmão Benjamim retido, porque o seu pai ia chorar. E é nessa hora que José pede licença e sai para chorar, porque ele viu a mudança de Judá. E é a esse Judá que quando Jacó vai profetizar em Gênesis 49, profetiza que dele virá o Messias, virá o Salvador. Às vezes, das pessoas mais peçonhentas, más, perversas, Deus pode levantá-las, movidas de compaixão e quebrantamento. Cuidado para não desprezar certas pessoas por conta dessa maldade, dessa iniquidade e perversidade. E veja o capítulo 33, verso 18, diz assim, quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, verso 19, a sua oração e como Deus tornou favorável para com ele todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou. E ele se arrepende, ele se volta para Deus e Deus o perdoa. Lógico que não significa dizer que tudo que ele fez de errado em 55 anos foi restaurado. Quem vai tentar restaurar é Josias. Mas apesar das reformas que Josias, seu filho, implanta, e a nação, na maioria, não se volta para Deus. Uma coisa é fazer, eu até anotei aqui, é fazer reforma. Outra coisa é arrependimento.
Nós podemos fazer reformas na igreja, nós podemos fazer mudanças ministeriais na igreja, mas não haver mudança no coração, não haver arrependimento em nosso coração. Então, é muito importante enxergar isso, e foi assim que Paulo se tornou de perseguidor a grande pregador. E aí vem Amon, primeiramente, quem vai governar, eu falei de Josias, mas é o seu filho Amon, filho de Manassés, que vai governar. Mas ele reina, ele tinha 2 anos, 22 anos, quando começou a reinar, fez o que era mal perante o Senhor. E deixe-me ver aqui, porém o povo da terra feriu todos que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias. E Josias, o filho, reinou em seu lugar. Então, corrigindo aí, neto de Manassés, Josias, porque houve o filho antes, o Amon, que era o pai de Josias. Mas veja que esse Josias aqui, Amon, ele vai reinar aqui, ele reinou 2 anos, verso 21, reinou 2 anos em Jerusalém, ele reinou pouco tempo. E aí vem Josias e começa a reinar, é no capítulo 34 que ele faz as reformas, no verso 8, e é nessa reforma, verso 9, versículo 9 do 34, foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus. E foi esse Ilquias que vai encontrar o livro da lei de Deus. Veja o verso 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, é esse Ilquias que era o pai de Jeremias. Então, na hora em que Josias está implantando reformas, Jeremias, ali já era o quê? Um jovem, um adolescente, crescendo. Ele talvez tenha nascido na época de Manassés, nos últimos anos de Manassés, do seu governo. Nessa situação de caos, de corrupção, de crise moral, de crise política, de crise espiritual. É esse cenário, é esse contexto que todas essas coisas estão acontecendo. Então, volta lá comigo para Jeremias. Veja o versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, então filho de Ilquias. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de quem? De Josias, que era filho de Amon, que era filho de Manassés, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim. Então, ele vai governar nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Então, para pegarmos esse roteiro de que período é esse, quantos reis vão governar, desde o momento em que Jeremias se levanta, eu fiz um esquema aí que eu vou pedir que você anote. Quais foram os reis, quais foram os reis que governaram Judá até a destruição de Jerusalém por Babilônia, desde os dias do rei Josias. Então, já aprendemos aqui sobre Manassés, que era filho de Ezequias, né? Então, Ezequias, Manassés, depois Amon, depois Josias. Então, Josias, ele vai ser substituído por Jeoacás, que ele cita aqui. Só que esse Jeoacás, ele vai ser deposto por um faraó do Egito, que vai ser citado no livro de Jeremias, o Neco, né, que vai tirar do cargo do rei o filho de Josias, que é Jeoacás. Então, Jeoacás, que vai ser deposto, e aí entra o seu irmão, que vai ser Eliaquim, que vai governar, irmão de Jeoacás. E aí esse Eliaquim, ele vai ser chamado de Jeoaquim. Então, não confundam Joaquim, que daqui a pouco vai ter um outro Joaquim. Então, vamos lá. Josias, Jeoacás, depois Eliaquim, depois esse Eliaquim é a mesma coisa que Jeoaquim, e depois que esse Joaquim morre, nós teremos Joaquim, que vai reinar 3 meses, Joaquim. E depois de Joaquim, entra seu tio, chamado Matanias, que é a mesma coisa que Zedequias. Então, vamos fazer aí uma recapitulação de reinados, de reis que vão governar Judá. Josias, eles vão aparecer todos em Jeremias, tá? Todos vão aparecer em Jeremias. Josias, Jeoacás,
depois Eliaquim, que é a mesma coisa que Jeoaquim, depois Joaquim, depois Matanias, e Matanias é a mesma coisa que Zedequias. E é esse Zedequias que não vai aceitar as palavras de Jeremias, quando Jeremias diz para ele que ele se entregasse ao rei da Babilônia, o imperador, porque ele seria guardado em vida, ileso. E se ele não se entregasse e entregasse Judá à Babilônia como rei, ele teria os seus olhos vazados e seus filhos mortos. E é o que vai acontecer. Então, só recapitulando, Josias, depois Jeoacás, muito bem, depois Eliaquim, Joaquim, e depois de Joaquim, Matanias, que é Zedequias. Ok? Muito bem, Débora. É isso aí. Muito bem colocado por você. Tá bom? Muito obrigado. Então, foram reis em Judá. Foram reis em Judá. E esses reis, eles aparecem no livro de Jeremias, que vão ser corrigidos, admoestados, e ao mesmo tempo endurecerão o coração. Bem, queridos, então qual era o cenário dessa época de Jeremias? Rapidamente, foi um cenário de rebelião em vez de obediência. Ao invés de obedecer, houve rebelião, por isso que eu falei lá de Manassés. Os sacerdotes piedosos não eram tidos em alta consideração, era raro ter sacerdote fiel, piedoso. Os sacerdotes estavam corrompidos, os profetas estavam corrompidos. Também foi uma época onde existiram reformas, mas não houve arrependimento. Então, eu já tinha falado sobre isso. Reforma, menos arrependimento. E o terceiro, antes do terceiro aspecto, eu coloquei aqui, Josias, ele conduziu a nação a uma reforma, mas não a um reavivamento que transformasse o coração do povo. Então, houve reforma, reforma da doutrina, reforma do templo. Eles reformaram a estrutura física do templo, tirando os deuses, mas não reavivaram o coração. Não reavivaram o coração. O terceiro aspecto é política em vez de princípios. Então, esses reis que nós acabamos de citar, eles estavam só preocupados em fazer suas carreiras políticas, mas eles não estavam preocupados com os princípios da lei de Deus. E aí, com essa crise toda, Jeremias nasce, cresce, e o seu ministério será implantado por Deus, e aí ele tem um conflito muito grande, ele fica em dúvida e diz, Senhor, no meio desse cenário trágico, tu me chamas para ser profeta? Então, vá comigo para o capítulo 1 de Jeremias, verso de número 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E ele dá a desculpa, então lhe disse, Senhor, eis que não sei falar porque não passo de uma criança, mas não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias não queria pregar numa crise como esta, num cenário como esse. Seu ibope seria muito baixo, muito fraco. E de fato foi. E essa é uma lógica que precisamos estar atentos, porque nem sempre, aonde está a grande multidão, os grandes ministérios de ostentação, de luxo, está necessariamente a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus, como foi nos dias de Samuel, quando ele nasceu, diz a Bíblia que a palavra de Deus era rara, e as visões não eram frequentes. A palavra de Deus era rara. Existe hoje muita falsa profecia, falsa doutrina, engano, engodo, mensagens só de autoajuda, mensagens que apenas massageiam o ego, que levam, encaminham o povo apenas para vitórias em nível pessoal. Isso é que dá sucesso. Esse é o ministério. Não há uma palavra profética, uma palavra bíblica de interpretação dos textos, analisando o mundo contemporâneo, trazendo a aplicabilidade para os nossos dias, trazendo os textos bíblicos sendo expostos, versículo após versículo, para mostrar à igreja, em paralelismo, o que está acontecendo. O que Deus falou, o que Deus disse.
E ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele falou isso a Jeremias. E aí eu quero finalizar com 3 certezas maravilhosas que Deus deu para Jeremias e que ele quer dar para você, para esse tempo de crise, para mim, que eu encerro a minha reflexão sobre hoje. 3 certezas maravilhosas. Jeremias estava vivendo uma época difícil, como nós estamos vivendo. E nós queremos muitas vezes fugir, pedir a Deus para que nos leve logo, que Ele nos leve para a glória. Não, não. Nós precisamos se levantar, nós precisamos ser levantados pelo Senhor, como o próprio nome de Jeremias diz em hebraico: Yahvé levanta, Yahvé estabelece. E 3 certezas que o Senhor vai dar. A primeira, a graça eletiva de Deus. Anote aí, a graça eletiva de Deus. 3 certezas maravilhosas. Quais são essa certeza, essa graça eletiva? Veja o verso 4 e verso 5. E aqui é para você essa palavra. Verso 5. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Assim também na sua vida. O Senhor te conhecia quando você e eu ainda éramos pecadores. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. O Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. O Evangelho foi levantado por Deus desde os tempos eternos. E esse chamado ministerial nos desafia. Jeremias teve um momento lá no capítulo 20, verso 14 ao 18, rapidamente, Jeremias 20, 14 ao 18. Ele traz até uma palavra de maldição para ele, do nascimento. Ele diz: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Verso 17, ele está em crise. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi à minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? O que Jeremias está questionando? Jeremias está questionando: Senhor, por que eu nasci? Porque os dias eram difíceis. Talvez até eu e você faríamos a mesma coisa, mas Deus manda lembrar hoje a você. E Deus deve ter lembrado a Jeremias: antes que você nascesse, antes que você fosse gerada no ventre da tua mãe, eu te separei, eu te santifiquei, eu te elegi na minha graça divina, na minha presciência divina, na minha eleição, eu te escolhi. E, queridos, que você possa guardar esta palavra na sua vida, são essas certezas maravilhosas que nos dão a convicção de propósito. Nós não estamos aqui, nós não caímos do planeta aleatoriamente, nós não nascemos aqui na Terra por um acidente. Nós estamos aqui por um propósito. Deus nos criou. Sua vida é ímpar, sua vida é única, sua vida é singular. Só existe você com esse nome, com esse DNA, só você. E é por isso que, nesses momentos de crise, por que não uma palavra como esta para um ministério tão desafiador, o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério sacerdotal, uma voz profética que deveria estar presente, sim, naquele momento, mas que as trevas tentaram sucumbir a esta voz. E Deus dá a Jeremias 3 certezas. A primeira, a graça eleita de Deus. A segunda, a presença protetora de Deus. A presença protetora de Deus. Versos 6 a 8. Versos 6 a 8. E sem perguntarem, capítulo de número... capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A presença protetora de Deus. O Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar. E Deus guardou Jeremias. Quando ele morre lá no Egito, apedrejado pelos seus compatriotas, ele já tinha tido 40 anos de ministério. Deus já tinha destruído a nação de Judá.
e levado para a Babilônia. A palavra já havia se cumprido. Portanto, as palavras de Deus para Jeremias não caíram por terra, todas se cumpriram. E mesmo que ele tenha morrido ali de uma morte, de apedrejamento, não importa. Estevão morreu também apedrejado, mas Deus, na sua mordomia, aposenta Estevão e coloca na ativa, registrado na carteira profissional dos céus, sobre a justiça do trabalho dos céus, Paulo, que vai pregar aos gentios. Então, Deus sabe a hora de aposentar um e colocar na ativa outro. Paremos de questionar os modos operantes, a forma como servos de Deus morrem, vivem, enfrentam situações. A sua vida, a forma como você vive e enfrenta a adversidade, pode ser um puxão de orelha para muitas pessoas que estão ao seu redor. A forma como você encara o sofrimento, a forma como você encara essa quarentena, pode ser uma admoestação, um puxão de orelha para muitas pessoas que estão reclamando da vida. Portanto, as 3 certezas de Deus, a graça eleita na vida de Jeremias, a presença protetora de Deus e, por fim, o último aspecto, a mensagem, a palavra eficaz de Deus. A palavra eficaz de Deus. Veja o capítulo 1, verso 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, hoje que eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Então Deus coloca na boca dele o quê? A palavra. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa palavra está hoje escrita, mas ela é viva através do Espírito Santo que vivifica a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica a letra e traz vida para cada um de nós. E basta ler as Escrituras, examinar as Escrituras, como disse o mesmo apóstolo Paulo em Romanos. Toda a Escritura é divinamente e apta, e inspirada por Deus para ensinar, corrigir, admoestar e consolar. E eu quero crer que essas 3 certezas maravilhosas que Deus deu a Jeremias, elas servem para nós, para os nossos dias. Em tempos de crise, em tempos de muitas reformas e pouco avivamento, em tempos de muita rebeldia e pouca obediência, e em tempos de muito protagonismo político, em vez de princípios. Nós queremos que não importa a crise, Deus levanta o seu povo, levanta a sua igreja, e Deus conta com você, Deus conta comigo. Nós somos a sua igreja, o seu povo, que se chama pelo seu nome. Muito obrigado por você estar aqui até agora conosco, neste tempo, nessa live, aprendendo da palavra, orando, intercedendo. Deus colocou no meu coração para compartilharmos juntos a vida de Jeremias, os textos de Jeremias, o sofrimento desse homem, desse profeta. É esse chamado que Deus também nos chama, nos convoca, não para sofrer necessariamente, mas só seguir a Cristo já é sofrer, porque você vai andar na contramaré. O mundo vai numa maré e a igreja e o reino de Deus é numa contramaré. Isso já é sofrimento por si só. Isso já atrai inimigos. Isso já atrai contendas, guerras. E eu quero crer que o Senhor, a cada dia nessa quarentena, está nos fortalecendo, está trazendo palavras de esperança, trazendo palavras de encorajamento, trazendo palavras de ânimo, de disposição, de alegria para cada um de nós. Não despreze a sua vida, não despreze a sua idade, não despreze os anos, não despreze os seus recursos, não despreze quem você é, aonde você está. Cada um de nós é responsável por aquilo que Deus coloca em nossas mãos, aonde você mora, aonde você está, quem você é, qual o nível de amizade, ciclo de amizades que você tem, pessoas que você pode afetar, que eu não consigo afetar. Quero orar por sua vida. Quero pedir a Deus que Deus continue te dando graça, força, disposição. E quando você estiver em crise, como Jeremias teve aquela crise, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: por que minha mãe deu a notícia de que um filho nasceu ao meu pai? Eu não deveria ter nascido. Talvez Jeremias tivesse esquecido da promessa que Deus havia dito para ele. Antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te elegi, eu te escolhi para ser profeta. Em tempos de crise,
Relembre as promessas de Deus na sua vida. São elas que nos sustentam, são elas que nos deixam de pé, nos põem de pé, nos fazem recordar de que o que estamos vivendo hoje no presente, Deus já havia nos falado no passado, de coisas que nós enfrentaríamos, de que nós viveríamos, mas ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse a Jeremias, eu vou te proteger, eu estarei contigo para te livrar. E, além disso, a palavra de Deus que sempre estava na boca de Jeremias e que não fora vista na boca dos falsos profetas e dos sacerdotes. E essa palavra, Deus confirmou e tudo o que ele falou se cumpriu. O povo foi para a Babilônia e o mesmo profeta que profetizou o juízo, o cativeiro, também profetizou o retorno, o consolo, a esperança messiânica. Finalizo dizendo, haverá esperança para ti. Há esperança para ti, Brasil. Há esperança para ti, igreja. Há esperança para a igreja brasileira, para a nossa vida. Tempos de grande colheita de almas virão. Pai querido, eu oro por esta família, por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa que nos acompanha nesta live, nesta oração, neste estudo de reflexão da palavra do Senhor. Venha nos ajudar. Venha levantar os nossos ânimos. Venha, ó Deus, fortalecer o nosso coração na fé em Cristo, e assim como nós aprendemos hoje, que no meio da crise existencial do ministério de Jeremias, até mesmo antes daquela crise, o Senhor havia assegurado a ele de 3 certezas que o Senhor havia dado. A tua graça eletiva, a palavra do Senhor e a tua proteção para guiá-lo e conduzi-lo. É isso que nós desejamos na nossa vida pessoal. Venha, Deus, guardar o teu povo, proteger o teu povo, trazer a palavra profética viva, revelada a cada dia ao nosso coração, a partir das Escrituras Sagradas. E venha nos proteger e nos livrar de todo mal. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.